Hoje vamos conversar sobre o uso excessivo de celular e os impactos que esse hábito pode provocar na vida de crianças, jovens e adultos. Uma lei federal que começou a valer esse ano restringe o uso dos aparelhos em escolas públicas e privadas. Uma decisão polêmica que divide opiniões. E nós vamos trazer aqui informações para ajudar você a lidar melhor com essa tecnologia e a fazer melhores escolhas. Fique com a gente, tem isso e muito mais aqui no Vamos Conversar. Está aqui conosco no estúdio a Fernanda Beatriz Ferreira de Macedo, que é doutoranda em Educação pela UDESC, é também membro do Grupo de Educação e Cibercultura e professora de Tecnologia Educacional. Fernanda, que prazer te receber aqui no Vamos Conversar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradecemos o convite. Estamos aqui em nome do Grupo Educação e Cibercultura, que tem como líder a professora Marta Borges e a vice-líder a doutora Lani Lucas. A gente é um grupo que já tem uma certa caminhada aqui da nossa UDESC, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E a gente está muito feliz que, de alguma maneira, essa legislação que você citou no começo do programa nos chamou a esse debate, né, e que a gente possa conversar. E boas conversas, assim, boas ideias sairão dessa nossa conversa. E levar informação de qualidade relevante para o nosso público, não é, Fernanda? Exatamente. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, desse seu trabalho com esse tema. De que forma isso funciona no dia a dia? Como é que é o teu trabalho? Conta um pouquinho para a gente. Bem, eu sou professora de Tecnologia Educacional da Rede Municipal de Florianópolis. Trabalho numa escola aqui do João Paulo, José do Vale Pereira, chama a minha escola, é a Escola Básica Municipal. Nós realizamos um trabalho focado para o uso das tecnologias, né? A rede de Florianópolis ela é muito atenta às questões de necessidades do mercado, né? Então, a gente é chamado aqui também a Ilha do Silício, né? Exato. A gente tem muito... É necessário, fundamental, né? Exato. A gente tem muita necessidade de mão de obra na tecnologia e a Prefeitura foi sempre atenta a essas questões. Tanto é que eu sou professora desde o ano de 2011, né? Do concurso que teve entrada no ano de 2011. Então, é uma questão muito relevante, muito importante, que a Prefeitura sempre se atentou a essa questão, principalmente para abordagem dessas questões que envolvem o uso da tecnologia. Não o uso técnico somente, tá? Mas as questões que permeiam o uso da tecnologia, como as questões das violências, né? Propriamente agora que a gente está falando da proibição do celular, também é uma questão que a gente conversa, mas a gente sempre conversou sobre alguns crimes, por exemplo, acontecidos no meio digital. Como a gente já falou, é importante que esses indivíduos tenham esse conhecimento para a cidadania plena, né? No mundo hoje, temos hiperconectado, é muito necessário, então, que se faça essa abordagem, principalmente na escola, né? Nós falamos no início do programa, então, né, que desde o início do ano tem essa lei federal que está aí restringindo o uso de celular nas escolas públicas e privadas. Isso tem gerado bastante polêmica. Você poderia falar para a gente o que traz essa lei? Ela restringe o uso, mas o que mais que ela aborda? Quais são as principais diretrizes dessa lei federal? A Lei 15.100, ela é de janeiro de 2025, né? Foi lançada agora. Ela tem o foco para restringir a estudantes o uso de aparelhos eletrônicos portáteis. Né? Então, todo tipo de dispositivo eletrônico que tem acesso à rede mundial de computadores, ele está, a palavra da lei é proibido. Essa palavra forte, mas... Não restringe, então, ela proíbe? Não, ela restringe proíbe. Porque ela também ela permite o uso em alguns momentos? Exatamente. A questão do aluno que tem uma questão de, por exemplo, algum laudo médico que necessite, por alguma situação, necessita de um dispositivo eletrônico para a sua aprendizagem. Tá? Intervalos também não pode? Não. Considera a sala de aula todo o espaço escolar, tá? Da porta
do portão para dentro, não, nem em intervalos, nem em outros momentos. A exceção da lei é permitido para fins estritamente pedagógicos e didáticos. Essa é a exceção da lei. Então, quando o professor está no seu planejamento decidido a fazer uso dessas tecnologias, por exemplo, o meu cargo faz uso dela, então, para mim... Precisa que as pessoas tenham ali o aparelho para fazer o uso e aprender, né? Exato, porque a gente está falando disso, então o uso não pode ser restringido, ser restrito, né? Então, por exemplo, o meu cargo, essa lei, né? Aí você pode Então você pode pedir, olha, na minha aula vocês vão trazer o celular e aí será permitido o uso do celular naquela disciplina e depois novamente. Como é que tem sido essa logística, né? O celular fica onde? Porque as crianças, os jovens levam o celular nas mochilas. Algumas escolas até disponibilizam, porque a gente está falando de espaços públicos e privados. Então, a gente tem uma diferença significativa de infraestrutura, de espaços, de conversa. Existem escolas, por exemplo, paulistas que fizeram tipo uma sacolinha para colocar o celular dentro. E ela é fechada e há um dispositivo que abre só no momento da saída. Então, é restrição total. Aqui, muitas escolas particulares estão dizendo mochila. Você guarda na mochila e ali fica, né, durante esse tempo todo. E como é que tem sido recebida essa lei, né, pelos estudantes? A lei fala de educação básica, né? Então, ali todos os períodos da educação, desde a educação infantil, fundamental e o ensino médio. Então, encobre todas... De que idade até que idade, só para as idades. O ensino fundamental 1, que a gente chama, vai de 6 a 11 anos, mais ou menos. De 12 a 15, 16, 14, 15, a gente tem o fundamental 2. E o médio, de 16 em diante. Todo mundo proibido? Todo mundo proibido. E como é que esse público, então, tem recebido essa lei? Como é que está no dia a dia isso? Foi uma surpresa muito grande, foi chocante, estão conseguindo respeitar a lei, aceitar? Olha, agora estamos dando um depoimento como profissional, né, que trabalha desde 2011 na área. Os anos iniciais, que é as crianças de 6 a 11 anos, nunca nos deram um problema com relação ao uso do celular. Sempre foi muito respeitado. Alguns talvez tenham pela questão da comunicação com a família, né? Mas os guardam nas suas mochilas, né? E não ficam tirando porque respeitam bem. A gente tinha sempre um problema do 6º ao 9º ano, né? Que é de 12 até 14, 15 ali, a idade deles. Daí esse público mesmo e o ensino médio sempre teve bastante uso, né? Nesse Fundamental 2, a lei ajudou bastante, né, nesse sentido. Mas, como a gente estava conversando, o ensino médio, eu penso que a gente já deveria colocar em prática essa questão de autonomia, de autogestão. Como seria isso? Olha, o Portugal fez isso, o país, né, em Portugal. De estabelecer algumas regras, porque eles sabem que estão no médio, já vão fazer o vestibular, então já estão mais focados nessa questão da carreira deles, do que eles vão escolher, né? E deixá-los com um aparelho assim, né? Sempre acreditando e os lembrando de autogestão. Por que a gente pensa nisso assim, como professor, né? Seria um momento em que eles poderiam se controlar com esse uso, porque são indivíduos que estão quase no mercado de trabalho. Já são praticamente adultos, alguns já estão fazendo 18 anos no ensino médio, porque com a entrada dos 6 e o ensino de 9 anos, né, pegou 17, 18 ali alguns. Então, a gente está falando com adultos já. Então, você acha que, de repente, a lei poderia não ser tão proibitiva para essa faixa etária e mais trabalhar essa questão da autogestão? Seria talvez o melhor caminho? Eu penso que sim, principalmente para o ensino médio. O ideal,
para a área que eu atuo, que é a tecnologia educacional, é que a gente não tivesse restrição de jeito nenhum e que a autogestão fosse trabalhada desde sempre. Mas aí eu te pergunto, né, porque justamente se há essa lei é porque talvez os jovens, os adolescentes, crianças mesmo, não estão conseguindo fazer essa autogestão, não seria por isso? Como que eles fariam essa autogestão por si? A gente está vendo que não está sendo possível, né, penso eu, porque a gente está vendo esse uso de celular de uma forma indiscriminada, tanto que a gente está acompanhando aí tamanhas consequências para a saúde mental, para a saúde física de adolescentes, de jovens, de adultos. A Organização Mundial de Saúde, né, revelou os prejuízos, eu até anotei um pouquinho aqui e a gente pode falar. Sim. São prejuízos à Organização Mundial de Saúde. Então, uma instituição renomada que tem, né, toda a condição do mundo de tratar. Então, são prejuízos relacionados à aprendizagem, ao desenvolvimento, que ele teve que tem uma consequência de atraso, a própria dependência digital, provoca, que gera irritabilidade, assim, né? Problemas oculares, a gente entra numa sala do primeiro ano, hoje em dia a gente já vê mais da metade deles fazendo uso de óculos, né? E transtornos do sono, né? Que criança, a gente que é adulto já precisa dormir bastante para, né? Para fixar conteúdo, para questão de imunidade, é saúde o sono, né? E desde abril de 2022, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela aconselha, por exemplo, para a questão do tempo de tela. Do 0 aos 2 anos, não é aconselhado, portanto, nenhum tempo de tela. Não deixar a criança... quando a gente fala em tela, Rafa, a gente está falando de tablet, a gente está falando de televisão, do próprio Smart TV, né? Que eles já sabem bonitinho colocar e procurar, às vezes só pelo... Ele já sabe o símbolo e vai pelo áudio. Mesmo falando errado, eles conseguem, né? E de 2 a 5 anos, por exemplo, é 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia, até 2 horas por dia. E de 11 a 18, até 3 horas por dia. É isso que é preconizado pela sociedade brasileira. Mas olha o que vem acontecendo, né? O Brasil é um dos países que mais usa celular no mundo e um dos que mais passa tempo em frente à tela. Chega a ser 9 horas por dia. Exato. Olha o absurdo, né? Aí preconiza cerca de 3 horas nessa idade, né? E nós estamos aí com uma média de 9 horas por dia. Então, há um excesso, né? Há um excesso. Talvez a lei venha nesse sentido, porque realmente as pessoas não estão conseguindo fazer essa autogestão. E aí, sob consequências que você mesma mencionou, distúrbios de sono, fobias, nós temos adolescentes com fobias. Nomofobia, que chama. Exatamente, não é? Você pode me ajudar? Isso é o medo de... A lei fala sobre a nomofobia. É o pavor de ficar sem o aparelho, né? Que te gera consequências, assim, até mesmo físicas, como uma irritabilidade muito forte, ansiedade. É um vício. Nós temos crianças aí que não estão conseguindo nem se desenvolver no aprendizado. Você, né, pode trazer para a gente, né, Fernanda? Vocês percebem isso? Sim, principalmente a gente percebeu isso no período da pandemia, tá? Que aquelas crianças, por exemplo, que não conseguiram ir para a educação infantil, para o primeiro ano ali, eles não... alguns tiveram de 3 a 4 anos, por exemplo, aqueles que tiveram que ficar em casa em decorrência da situação de emergência de saúde, né? Eles tiveram problemas na fala, problemas de interação social, né? Que muito a lei também aborda, que é essa questão da interação social, né? A Lei 15.100, por exemplo, ela fala bastante, trazendo palavras da própria lei, né? Salvaguardar a saúde mental, física e psíquica da criança e do adolescente. Então, esse é o objetivo dessa legislação, entendeu? Mas aí, Rafa, eu quero trazer alguns pontos que a gente observa, assim, que coube à escola mais essa tarefa da proibição do celular, né? Daí, claro que... Mas a gente necessita, sim, de um suporte das famílias, entendeu? A escola não fez e nunca fará nada sozinha.
ok, a escola tem um papel, porém precisa, nesse momento, ainda mais da ajuda dos pais também, porque a lei entra, proíbe o uso de celulares na escola. E em casa, como que faz? Então, gostaria que você trouxesse nessa questão de precisar da ajuda dos pais. Sem dúvida. A escola é um reflexo do mundo, né? Na nossa sociedade. Tudo que acontece na sociedade está na escola, né? Se a sociedade está violenta, a escola tem as suas questões também com violências, com os usos. E não adianta nada uma legislação, né, que proíba, porque é essa palavra que tenha, né, o uso dos dispositivos móveis, sem que a família nos ajude e nos apoie nessa... E faça parte dela. Exato, exato. É muito importante, porque falando em crianças e adolescentes, a gente tem uma questão de que somente a gente falar, a família falar, basta. Mas, assim, em muitos momentos, em muitas situações, o exemplo, ele consegue ensinar mais do que a própria fala, né? Então, a gente sabe que a gente está numa sociedade também muito influenciada por essas plataformas, né? Que são feitas por empresas poderosas como modelo de negócios para nos prender. E é isso que tem dentro de um celular. Quando a gente proíbe um dispositivo, um celular, dentro desse dispositivo tem essas estruturas maiores, muito poderosas, e que são feitas justamente para nos prender a atenção. Né? Esse é o tema da sua tese de doutorado. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em maiores detalhes, né? Aqui a Fernanda é fera nisso, está estudando, está terminando a tese dela voltada para isso. Agora, então, os pais precisam dar esse apoio, né? Precisa. Eu acredito, né, em conversas, com outras experiências, que é importante a questão do exemplo. Não adianta nada o pai e a mãe estabelecer que está proibido o celular no horário da refeição, que é um momento de interação social, que é um momento que a gente conversa com os nossos familiares, muito importante, se ele próprio está no celular, né? A gente sabe que o mercado de trabalho exige muito da gente, que a gente está trabalhando quase que 24/7, né? A gente está o tempo todo antenado nesse celular, né? Mas é muito danoso para a gente. É danoso para crianças e adolescentes e é danoso para adultos também. A gente se sente sobrecarregado com esse dispositivo ali e a gente, pelo menos um dia de um detox, assim, a gente tem que fazer uma retirada, sabe? É danoso para eles. Acredito que a lei veio para protegê-los, né, crianças e adolescentes, que são criaturas mais vulneráveis, mais frágeis, né, digamos assim, que não têm essa autogestão, que queremos trabalhar neles, né, essa questão da autonomia, enfim, problema complexo. Complexo, né? E longo. Assunto, nem chamo de problema. Poderíamos fazer vários programas sobre isso, muitos, né? Fernanda, e qual seria então o direcionamento para os pais? Como eles poderiam agir? Ok, uma é dando o exemplo. Se eu quero que meu filho não utilize o celular no horário do almoço ou no horário da interação familiar e social, eu também não vou fazer. Esse seria um exemplo. Alguma outra orientação? Estabelecer regras, fazer alguns combinados, né? Nunca essa questão assim houve assim grandes dificuldades com estabelecer regras desde do início ali, desde a infância, da primeira infância que a gente chama, né? E tendo um diálogo bem franco, falando também dos possíveis prejuízos, do que essa criança está perdendo, né? A gente até tem um livro muito famoso que agora a gente está falando, que é o título do livro é Geração Ansiosa, né? É de um psicólogo americano chamado Jonathan Haidt. Ele foi lançado no Brasil agora no ano de 2024, foi traduzido para o português no ano de 2024. E ele fala, então, dessa grande reconfiguração da infância, que ele chama, né? Especialmente depois do ano de 2010,
onde houve mais essa abrangência desses smartphones, que o smartphone o que é? É um pequeno computador na sua mão. Por meio dos aplicativos, por meio das plataformas, vocês têm capacidade assim, computacional e por meio também da grande investida nesse negócio, né? Que é um negócio que também por trás é um negócio de dados. Na verdade, essas plataformas querem os nossos dados para fazer essa modulação comportamental e para melhor nos oferecer publicidade, né? A gente nunca se questionou, por exemplo, por que é gratuito a entrada numa rede social, né? Tem um documentário também muito famoso chamado Dilema das Redes, que diz que quando não existe um produto, melhor dizendo, o produto é você. Uau. No caso... Uau, aqui estamos sendo o produto. E você tem uma tese sobre isso que fala justamente sobre o uso das plataformas, o impacto delas e de que forma que como elas fazem para nos prender, se não viciar. Fala um pouquinho, compartilha com a gente. Essas estruturas grandes que a gente está falando, que são as plataformas, elas ganharam uma forte abrangência na nossa sociedade, principalmente após a Covid, né, a questão da pandemia. Então, ela começou a ser muito utilizada para fazer a junção entre fornecedor de serviço e a pessoa que queria o serviço, né? Então, isso começou muito forte. Inclusive, até o primeiro celular de alguns adolescentes e crianças começou com a necessidade da pandemia, a necessidade do estudo, de ter um dispositivo para o estudo. Acompanhar as aulas. E eu acho que aí foi uma ruptura nessa questão do uso precoce. Né? Não estou dizendo assim baseado em nenhuma em pesquisa, na experiência, né? Mas do dia a dia que a gente vive, né? Houve essa questão precoce do celular, né? A gente fez um estudo de observação a uma turma do 9º ano, antes da legislação da 15100, que proíbe o celular, e como é que era essa relação deles com esses objetos, né? Nós fizemos também um questionário e entrevistamos 6 indivíduos também para complementar e fazer essa triangulação desses dados, né? Questionário, observação e entrevistas. A gente teve bastante resultados interessantes, assim, de como, às vezes, a gente tem uma metodologia que a gente usa, que é chamada teoria Torrede, que é muito conhecida pelo filósofo e sociólogo francês Bruno Latour, que ele considera na questão da ontologia, né, o objeto e o não humano, melhor dizendo, né, e o humano também como ontologicamente iguais. A gente não é inferior para esse filósofo e essa teoria, a teoria Torrede, a gente não é inferior ao objeto. Os objetos, de alguma maneira, nos fazem agir também, né? E principalmente esses estudos de cultura que envolvem tecnologia, também o uso de tecnologia, a gente é acionado e a gente é agido por legislações, né? A legislação nos fez proibir o celular e, às vezes, o celular nos faz agir, nos modifica. Então, esses algoritmos que têm essas grandes plataformas, que nos fazem ficar esse tempo nesses feeds infinitos, eles modulam nossos comportamentos, né? Eles capturam os nossos gostos, né? Eles nos entregam sempre o que a gente quer ver. E a gente fica ali entretido muito, muito tempo, porque é modelo de negócio que a gente fique ali por muito tempo, e consumindo aquela informação, aquele conteúdo, introjetando e depois agindo, consumindo produtos, exatamente, serviços. Tendo vontades. Daria para dizer que a adicção não seria propriamente pelo celular, mas pelas plataformas. O nosso estudo revela isso, que é o que tem dentro. São esses mecanismos, estes por vezes, curadores, porque eles fazem uma escolha do que a gente quer.
Tem também um estudioso americano chamado Pariser, que escreveu um livro que foi traduzido também em 2012, aqui no Brasil, chamado O Filtro Invisível. Foi a primeira vez que alguém detectou esse tipo de problema que ele chama filtro bolha, que é esse espaço que essa modulação nos faz ficar nas plataformas, numa rede social, que me entregando os meus gostos, eu não sou colocado ao contraditório, eu não sou colocado ao diferente. Eu nunca vou ter essa percepção do que é diferente. Eu fico naquela minha bolha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de gatinho, eu gosto disso, eu fico nos vídeos de gatinho e fico ali por muito tempo. Até que a própria plataforma vai me entregar, só que eu gosto de gato, publicidade de gato, lojas que vendem produtos de gato. Entende como é que funciona essa lógica? Assim funciona com cada um, com as suas preferências. E a gente sabe que são algoritmos muito poderosos, tá? Que captam até o que falamos ao redor, porque eles fazem uso do microfone como sensor, bem como um celular simples nosso tem cerca de quase 30 sensores. Então, tem sensor que diz até que consegue captar pela velocidade da digitação se a gente é uma pessoa mais ansiosa, menos ansiosa. São extremamente poderosos e conseguem fazer esse desenho psíquico de cada pessoa que está atrás e nos modulam. Mas tem muitos estudos que dizem que até eleições foram decididas por meio do trabalho desses dados, né? de toda da modulação desses dados. Olha a gravidade disso, né? O quão importante é a gente saber ter essa informação, conhecer o que há por trás, para a gente poder tomar uma melhor decisão. Para os pais poderem tomar melhores decisões com os seus filhos, para as escolas poderem tomar as melhores decisões. Nosso tempo está quase encerrando e eu queria voltar na questão, Fernanda. Você falou da questão da reconfiguração da infância, que traz o livro ali, Geração Ansiosa, que antigamente havia brincadeiras, o pessoal convivia, ia para a rua, né? Eu lembro da minha infância, era assim, era na rua, era com brincadeiras, elástico, pular corda, pega-pega, esconde-esconde. Isso não existe mais. Hoje tudo isso foi trocado por telas. O adolescente está ali, diariamente, por horas seguidas numa tela, sendo consumido e sendo bombardeado de informações, direcionamentos, de uma forma inconsciente. O quão grave é isso. E aí, voltando na lei, aproveitando a lei também. Então, a lei proíbe celular, nós temos lá crianças, jovens, no espaço escolar, e não há espaço, então, para essa reconfiguração, para voltar um pouquinho ao que era, talvez não ao que era, mas um espaço para um equilíbrio, de repente, as escolas oferecerem jogos, brincadeiras. Está acontecendo isso? O que as crianças, jovens e adolescentes estão fazendo sem o celular, por exemplo? Qual é o estímulo que está havendo, se é que está havendo o estímulo da escola, ou, enfim, deles próprios, iniciativa deles próprios? Me fiz entender? Sim. Está acontecendo, né? Mas quando a gente fala, a lei fala de público e privado, né? A gente tem uma condição muito diferente nas instituições privadas e nas instituições públicas. A instituição pública precisa dessa atenção, essa modificação de estrutura. A gente tem escola pública, por exemplo, sem pátio. A gente tira o celular desse indivíduo e não dá a ele opções de promover esse detox dentro da escola mesmo. Assim, não que o celular seja o último recurso e que a importância também é que eles se olhem mais, que eles conversem mais. Mas é interessante que a gente tenha estratégias como adulto, né? A gente simplesmente falou da lei, não preparou o professor, não pediu a contribuição de professores, não discutimos a lei, né? Acatamos, estamos do lado, estamos tentando, sabemos da gravidade da questão, né? Que é uma situação muito delicada, mas precisamos também desse preparo, desse maior assim, que vem de toda essa sociedade, para que seja construído esses espaços, né? E que se o foco é a saúde psíquica desses indivíduos, dessas crianças e adolescentes,
que a gente tenha também esse respaldo por parte também de psicólogos, né, gente realmente da área. Porque se a gente está falando em possíveis dependências, acredito que deve ter bastante questões aí de crianças em sofrimento psíquico também, né? Pela questão de uma também abstinência. Se estavam de fato viciados, se a escola proíbe e se em casa fica aquele período todo no uso, a adicção continua ali, o problema continua ali, entendeu? Chega na escola, que retira o celular, ele entra em processo de abstinência mesmo. E é grave, são efeitos até mesmo físicos, de irritabilidade, de agressividade, que requerem, sim, uma certa atenção. Agora a lei deu esse papel à escola, mas a escola precisa também, se nos querem, dessa ajuda também de profissionais alinhados e que estejam conscientes assim, da legislação e dos motivos. Eu entendo, Fernanda, que é uma lei nova, natural, que gere polêmica, né? que gere também... agora o que podemos fazer, como podemos avançar. É uma diretriz da lei também que se tem esse espaço de acolhimento para os adolescentes, para os jovens, enfim, que haja acolhimento também para os funcionários, que haja um espaço para a escuta ativa, e a gente torce para que isso realmente seja possibilitado dentro das escolas, que já tem uma demanda muito grande, mas a gente torce para que haja esse equilíbrio, né? Que se ache essa solução também para esse desenrolar dessa situação. Nosso tempo está encerrando e gostaria que você deixasse uma mensagem mais no sentido, então, de as pessoas entenderem o papel delas e também a autorresponsabilidade no uso dos celulares, visando o seu próprio bem-estar físico e emocional, né? Porque a gente tem essa lei, a gente tem outras diretrizes, mas também depende muito da gente, né? Então, se você pudesse encerrar deixando essa mensagem para o nosso público. Ficou mais essa legislação deu o primeiro, acredito que é a primeira de muitas outras que a gente tem que conversar, mas ficou a incumbência da escola, essa primeira reação a essa questão tão preocupante, que de fato nos afeta a todos, né? Crianças, adolescentes e adultos. O que a gente... ficaram aqui algumas coisas para a gente refletir. Não é nenhuma imposição de coisas, a gente está falando de indivíduos, de pessoas, né, que são diferentes. Quando a gente fala de público e privado, também há muita diferença nessas questões, né? Então, que as famílias fiquem mais atentas aos objetivos, percebam se de fato esse indivíduo está passando por um processo de adicção, porque essas coisinhas assim, essas entidades, essas plataformas, elas são feitas para isso, e a criança e o adolescente também não é o grande culpado, não é o grande vilão dessa história, por favor, né? Se a gente está tomando... É uma atitude assim, extrema, baseada em números de outros países e o que aconteceu em outros países de melhor. Então, o Brasil se espelhou em números, em outras pesquisas também para tomar essa atitude, mas a gente pode contribuir, principalmente no que diz respeito às famílias, né? A escola nunca fez e nunca fará nada sozinha. Necessita muito do apoio das famílias, da supervisão atenta, da conversa, né, dessa questão dos pais. Assim, é muito importante para a gente que vocês estejam próximos à escola, sabe? É muito importante para a gente. Nessa coesão a gente faz muita coisa. É isso aí. União de esforços. Exato. Né? Eu acho que os resultados... Para o bem da saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes. Exato. Né? A escola faz a parte dela e a família a parte dela, e aí torcendo para que haja esse melhor resultado. Não é mesmo? Para que a gente veja aí crianças, adolescentes crescendo de uma forma mais madura, usando a tecnologia, porque não, é inevitável, mas usando não estamos apartados. Não estamos, temos que usar sim, mas de que forma vamos usar? Com equilíbrio, né? Pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar, no trabalho lá na frente, mas sem que isso tire a nossa saúde, sem que isso tire a nossa autoridade, né?
Autonomia o nosso, mesmo, o nosso né? Exatamente. Já que essas entidades assim querem nos prender a de qualquer palavra manipular forma. é muito forte, tá? Porque, né? Mas assim, querem nos Querem nos prender, brincar. e creio que sim manipular. Então, há que se ter essa informação, em primeiro lugar, é o que a gente está trazendo aqui para o público, a informação do que há por trás, para que as pessoas em casa possam tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, sabendo o que acontece. E a partir daí, o que eu faço com isso, né? Então, que cada um em casa pense, reflita sobre isso, faça as suas escolhas para o seu próprio bem, para o bem dos seus filhos e dos que estão ao seu redor. Fernanda, muitíssimo obrigada. Nossa, por estar eu que aqui e trazer tanta informação para a gente. Agradeço bastante de conseguir falar sobre esse assunto para um grande público, né? Muito importante, e agradeço mesmo. A você de casa, obrigada pela companhia. Nós nos vemos no próximo programa. Vamos conversar com muito mais informações para você. Até lá!